Pessoal, bom dia. Aula de História da Arte. Agora a gente vai tratar sobre realismo. Corrente muito importante, normalmente muito cobrada, especialmente em literatura, porque tem nomes importantes como Aloysio de Azevedo e Machado de Assis. Nossa aula será um pouco curta, porque eu vou começar falando do realismo no Brasil e na próxima eu vou falar do realismo no mundo. Então vocês perceberão que ela será um pouco mais curta do que as outras que eu normalmente dou, tá? Então assim, realismo foi um movimento artístico-cultural. Ele se desenvolve na segunda metade do século XIX, tá? A gente está falando aí de um período em que várias transformações ocorrem no Brasil, né? Tem a proibição do tráfico negreiro desde 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Nós estamos aí no segundo reinado, Dom Pedro II faz algumas transformações do ponto de vista estrutural do Brasil, e nós já temos um Estado já consolidado. Entretanto, há uma pressão pelo republicanismo no Brasil, né? Então, a superação da monarquia começa a ser colocada em discussão, e sempre a discussão pelo fim da escravidão. Então, é um período em que começa-se uma pressão para a modernização do Brasil, já que a Europa tem passado por diversas transformações do ponto de vista de modernizar a sua estrutura. E essa pressão começa a acontecer no Brasil. Então, quando a gente pega o reflexo disso na arte, ele será flagrante, ele será evidente. A literatura realista no Brasil vai surgir com Machado de Assis, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1881. Esse é o grande marco, e o Machado de Assis é a grande referência desse contexto, pela sua crueza, digamos assim, né? Embora muito elegante com o uso das palavras, muitas vezes, Machado de Assis é um cara que vai direto ao ponto, né? Então, é um período de passagem do romantismo para esse realismo, né? E denota sempre de forma marcante essas mudanças do ponto de vista político, econômico e social, tá? Tinha um caráter ideológico muito forte, né? E um caráter de denúncia dos problemas sociais, né? Um caráter político de mostrar aonde estão os problemas e o quanto eles incomodam o bom andamento da sociedade. E esses problemas resultam numa desigualdade social muito tempo imposta. E isso é muito presente nessas obras. Quais problemas aparecem? A miséria, pobreza, a exploração das pessoas no âmbito do trabalho, especialmente os negros, a corrupção do governo que já existia, tá? E era uma linguagem clara, direta. Os artistas, escritores do realismo iam direto ao ponto. Eles não ficavam com rodeio, eles pegavam o foco necessário para debater, tá? Então, você vai encontrar na pintura muito do realismo, não só na literatura, né? E a pintura retratava cenas do cotidiano de pessoas que normalmente não eram retratadas na arte. Eram as pessoas muito pobres da sociedade, né? E o que se expressava era um sentimento de tristeza, dada a situação em que eles se encontravam. As cores eram fortes para expressar justamente o choque, para chamar a atenção, tá? Quem se destaca aqui no Brasil é o Gustavo Courbet, né? Vem aqui para o Brasil, ele chocou o público porque as obras dele apresentavam um alto grau de realismo e traziam sempre temas sociais, trazendo à tona essa questão da pobreza. Até o cotidiano do trabalhador do campo, o lavrador, uma condição de pobreza muito grande, as discussões políticas, né? E sempre no contraponto entre a vida das classes sociais abastadas e das classes sociais mais pobres, né? Então, assim, você tinha produções do ponto de vista literário divididos em prosa e poesia, tá? E aí vários se destacam, mas a gente vai pegar três: o Aloysio Azevedo, o Raul Pompeia e o Machado de Assis. Machado de Assis especialmente, tá? Então você vai pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, é muito cobrado, tá? São alguns livros importantes do Machado de Assis que volta e meia são pedidos. Ele nunca sai, entre aspas, de moda, tá? Quincas Borba também é um livro muito cobrado dele. E o Aloysio de Azevedo, o Cortiço, é extremamente cobrado. Então eu vou ler umas partes aqui do livro só para vocês sentirem o perfil do realismo, como foge daquele padrão, por exemplo, das escolas de belas artes que a gente estudou anteriormente,
no parnasianismo, por exemplo, né? Que já prezava por toda uma estética rebuscada. Então veja que o Curtiço, ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca, ou seja, uma pessoa em situação de miséria, comendo rápido, com medo de perder a comida que estava devorando. Então principiou a verdadeira devastação, e a cada objeto que ele varria para o pátio gritava sempre: "Upa, toma, diabo!" Né? Cotidiano de uma pessoa fazendo a limpeza. Sai daí, safado, toca lá no que quer que seja que te arranco a pele do rabo. Tá? Isso era impensável numa estética parnasiana, rebuscada. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Né? Isso expresso na arte seria entendido como de extremo mau gosto anteriormente. E eles rompem com essa ideia por causa do realismo que eles carregam. Tá? Então esse é o perfil do realismo no Brasil. A gente vai se aprofundar um pouco mais depois. No mais, fiquem bem, tomem cuidado. Próximo a gente fala do realismo no mundo e respondo as questões do caderno que eu vou passar. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.